Olá, boa noite, muito bem-vinda ao nosso canal STF e STJ de Portas Abertas. E como você já sabe, quem nos acompanha, nesse canal aqui, a gente tenta te ajudar rumo à sua jornada na, no objetivo, não é, de se tornar um expert na atuação dos tribunais superiores. Meu nome é Mário Trigo, sou advogado e procurador do Distrito Federal e atuo nessa área já há mais de 20 anos. E com essa experiência que eu adquiri ao longo desse período, tanto quanto na época que eu estava dentro do STJ, trabalhando como assessor de ministro, como ao longo de todo o período da minha advocacia pública e privada, toda essa experiência que eu adquiri aí ao longo desses anos, eu venho aqui no canal e tento compartilhar tudo isso com você para te ajudar nessa sua empreitada, nesse seu objetivo de ter uma advocacia de sucesso e com grandes resultados perante os tribunais superiores. O nosso tema de hoje é o seguinte: atuação nos tribunais superiores é para mim? E vamos aqui conversar isso hoje. E eu vou mostrar para você que se você realmente quer ter uma atuação de sucesso nos tribunais superiores, o primeiro passo realmente é tirar esse obstáculo da sua mente, da sua cabeça. Qual obstáculo? Entender ou pensar que isso não é para você. Vou começar dando um pequeno exemplo de coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida. E você pode até se lembrar do tempo em que era garoto ou garota, um menino, uma menina, e tinha algum desejo ali, no nosso começo, na nossa juventude, ou até na nossa infância, algo que a gente queria muito, mas que a gente pensava que não poderia ter ou alcançar. Fosse, por exemplo, no tempo de garoto, aquela menina que a gente se sentia atraído, que achava muito bonita, a menina talvez mais bonita do baile ali, da boate que a gente estava, ou vice-versa, se você for uma mulher, quando era garota, aquele menino que te atraía e você até tremia um pouquinho, sentia aquele medo de se aproximar, de começar uma conversa e ficava escutando aquela vozinha, aquela voz interior que às vezes a gente escuta, dizendo, isso não é para você, isso não é para o seu bico. Então a gente fica se perguntando, será que eu devo ir em frente ou devo parar por aqui? E pode ser também outros exemplos, como um esporte que às vezes a gente pratique, ou um novo esporte que a gente queira praticar, ou um esporte que a gente já pratique e a gente vai ter um jogo ou uma competição importante. Eu, muitas vezes, na época da faculdade, quando tinha jogos, eu jogava futebol e eu ficava pensando no dia seguinte se eu ia ser competente o suficiente, se eu ia fazer a minha parte de forma digna, se eu ia ajudar meu time, se eu ia ser decisivo. E às vezes a gente pensava, criava obstáculos. Não sei se eu sou capaz, eu não posso errar, eu vou ter uma chance só, tenho que decidir, tenho que resolver. Então, tudo isso são obstáculos que a gente cria, que tem na nossa mente e que a gente tem que saber superar. E no nosso caso aqui, a atuação perante os tribunais superiores, o que eu tenho visto ao longo desses anos, é que muitos colegas têm tido algumas crenças limitadoras, até pelos próprios números que a gente vê nos tribunais superiores, esses números que nos assustam um pouco, uma porcentagem tão pequena de recursos que são dirigidos aos tribunais superiores e que, no final, tem o seu mérito julgado apenas uma porcentagem mínima. E isso nos assusta, realmente assusta. E assusta muito aqueles colegas que ainda têm pouca experiência, que não se sentem seguros do seu trabalho, do conhecimento, não se sentem assim seguros da técnica, não sabem se conhecem tudo que deveriam saber, conhecer, e aí ficam em dúvida, será que eu devo atuar? Vou errar? É melhor não atuar. E é sobre isso que eu vou falar aqui
com vocês hoje, né? E a gente tem que começar seguindo nessa linha aí, tá bom? Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, apesar de ser uma técnica específica, de ser um conhecimento específico, da gente precisar saber, né, determinadas súmulas, como anda a jurisprudência dos tribunais superiores, quais são os requisitos específicos de admissibilidade dos recursos que são dirigidos aí aos tribunais superiores. Aqui no nosso caso, no nosso canal, a gente fala do STF e do STJ. Então, esses recursos, esses requisitos, a jurisprudência, as súmulas, tudo isso forma um conjunto, né, uma técnica que, à medida que você vai conhecendo tudo que esses obstáculos, não é? Seja uma súmula, seja um requisito de admissibilidade, como vencer cada obstáculo, como preparar o seu processo, você vai dominando essa técnica e aí você vai começar a ter sucesso na interposição dos seus recursos. Então, tenha em mente que essa atuação, embora ela exija uma técnica específica, ela não é uma atuação que está delimitada, né, ou que está adstrita a um grupo seleto de advogados. Qualquer um que queira, qualquer advogado, qualquer advogada que queira atuar perante o Tribunal Superior, pode sim ter sucesso. Primeiro porque a própria matéria, ela não é uma matéria tão extensa assim, né? Vejamos aí um exemplo, só comparar, por exemplo, com o direito civil em geral, né? O nosso Código Civil. Então você imagina quantas vezes você atua na área civil, não é? Sem se bloquear por conta de o direito civil é um direito muito extenso. Né? E nesse caso aqui, a nossa matéria, essa matéria relativa aos recursos, né? Aqueles recursos que são dirigidos ali aos tribunais superiores, o seu trâmite particular no âmbito dos tribunais superiores. Não é uma matéria tão extensa. Claro que a gente tem que conhecer a jurisprudência consolidada nas súmulas, não é? Todo esse conhecimento, esse conjunto, à medida que você tem todo esse conhecimento e o direcionamento correto, você vai sim ter uma atuação de resultado e de sucesso perante os tribunais superiores. Basta querer, basta se atualizar e estudar. E, claro, acompanhar aqui os nossos canais, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente sempre tenta trazer algo interessante, algo relevante para você, alguma dica que vai fazer, sim, a diferença na tua atuação. Tá? Qualquer dúvida, olha pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, embora esse aqui seja um conteúdo gravado, vocês podem deixar aí no YouTube ou nos outros canais e a gente vai ler e vai responder, tá bom? Seguindo aqui no nosso roteiro, né, o que a gente tem que saber e o que é fundamental nessa sua atuação. Primeiro, você tem que saber reconhecer o que é uma causa possível de ir às instâncias extraordinárias. E aí, quando falo em instâncias extraordinárias, eu estou falando tanto na instância especial, né, do recurso especial, como no recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal. Mas são tribunais que não julgam fatos e provas, são tribunais que vão julgar questões de direito, né? Questões de direito. Então, esse reconhecimento da tua causa, se ela tem aptidão para ir a um tribunal superior ou não, esse é um fator determinante no sucesso da sua atuação. Porque se você não consegue reconhecer, por exemplo, que o teu caso é um caso que realmente demanda um reexame de provas e acredita fielmente que não demanda o reexame de provas, você vai ser surpreendido lá em cima, não vai ter o seu recurso julgado no mérito. E não é isso que a gente quer aqui, né? Então eu quero sempre passar para você o conhecimento necessário para que você reconheça o potencial da sua causa, para que você possa passar para os seus clientes
qual o real potencial da causa. Não é? Se é uma causa que tem realmente alguma chance de ser conhecida, né? Quando ser conhecido, ser julgada ali pelos tribunais superiores, ou não. E você tem que passar isso, sim, para o seu cliente, porque até quando a gente sabe que não vai vir o sucesso ali na frente, né, a gente vai avisar o cliente por que não vai vir, qual vai ser o obstáculo que tem que ser vencido, ou o obstáculo, provavelmente, que vai ser imposto à nossa causa. Você tem que explicar isso para o seu cliente, mostrar a dificuldade e mostrar as chances de êxito. Às vezes existem, mas são chances que são remotas. E quanto mais preciso você é nessa análise, mais respeito você tem com o seu cliente. Pense sempre nisso, isso é muito importante. A gente não pode enganar os nossos clientes dizendo, não, isso aqui a gente vai levar para o STJ e vai resolver, quando lá no fundo a gente sabe que não vai resolver. Ou ficar também jogando no sentido contrário, dizendo que é impossível de ter solução nessa causa, ou dela ser julgada por um tribunal superior, quando na verdade há sim uma possibilidade, desde que você não cometa nenhum erro ali de estratégia, que é aqueles erros que a gente fala aqui no canal, né? Aqueles erros de estratégia ou até mesmo de elaboração dos seus recursos, né? Então a gente tem que saber vencer esses dois tipos de obstáculos, né? Saber tocar o processo com estratégia e saber a técnica correta de elaboração dos recursos, para que outros obstáculos não sejam impostos aí ao conhecimento do seu recurso. Seguindo aqui, a gente vai seguir dizendo o seguinte: depois que você sabe já identificar se a tua causa deve ou não, né, ser julgada pelos tribunais superiores, e aí já sabendo que essa tua causa tem o potencial para ser julgada pelos tribunais superiores, o que você tem que saber fazer também? Saber toda a técnica apurada, né, de estratégia e de elaboração dos recursos para que a sua causa não esbarre em um desses obstáculos que podem surgir aí no meio do caminho. Né? Então, você atuando com a técnica perfeita, você vai permitir que a sua causa siga o fluxo natural, siga o caminho dos tribunais superiores. Se é uma causa que tem potencial, aí cabe a você, colega, advogado, advogada, a não cometer erros, não é? A não cometer erros, e aí sim, levar o seu processo ao julgamento por uma instância superior. Eu tenho muito dessa experiência, né, ao longo aí da minha carreira, de causas em que, quando surgia, né, um problema ali no processo, uma violação, um dispositivo de uma lei federal, eu tinha segurança, eu já sabia que eu ia levar essa causa através de um recurso especial para o STJ, que eu ia ter o meu recurso conhecido, porque eu sabia toda a técnica, como as falhas, né, que não poderia cometer, né, o jeito de preparar o processo, a estratégia, a forma correta de elaboração dos meus recursos. E aí eu sabia que, uma vez julgando o mérito, com aquela argumentação bem trabalhada que eu fazia nos meus recursos, que eu teria muita condição de reverter essa situação desfavorável nos tribunais superiores, especialmente ali no STJ, nos exemplos que eu estou dando aqui de recursos especiais. E aí, claro, você também tem que saber fazer o trabalho lá dentro do tribunal, né, como despachar com os ministros, como entregar os memoriais, como apresentar o seu caso para que os ministros entendam de uma forma objetiva qual é a questão federal que está ali. Você tem que resumir, você tem que sintetizar, entregar a questão federal ali e por que aquele dispositivo de lei federal está sendo violado pelo acórdão que você recorre. Não é? Então, isso é fundamental. Mas a partir do momento que você consegue criar essa objetividade, não é? Visualizar no seu processo, que realmente é importante, quais são os dispositivos de lei ou da Constituição pertinentes à sua causa, e como trabalhar essas questões de direito ao longo do processo para que elas cheguem maduras e prontas, né, dentro do seu recurso especial ou do seu recurso ordinário, aí sim você vai começar a ter uma atuação realmente de muitos bons resultados perante os tribunais superiores. Mas lembre-se sempre,
Você antes reconheceu a causa, reconheceu que aquela causa tinha o potencial. Não adianta fazer tudo isso numa causa em que não há potencial, ou uma causa que já ao longo do caminho você receba mais adiantada, já em fase de recurso especial, por exemplo, e recebe o processo pronto, né, de uma outra pessoa, e aí já com alguma falha fatal, aí você também não vai ter condição de salvar a causa. Tá? Então lembre sempre disso aí, e esse é o caminho natural. Tá? Esse é o caminho que, sabendo fazer tudo direitinho desde o começo, técnica reconhecida, e elaboração, né, da petição do recurso correto, atuação com estratégia, desde os momentos adequados, né, ali no processo que eu já falei aqui várias vezes, para, por exemplo, para questionar o tema, são fundamentais para o sucesso aí dessa empreitada rumo aos tribunais superiores. O que a gente pode falar aqui, que é muito legal também, dessa oportunidade? O que você tem que ver? Você tem que ver que a atuação nos tribunais superiores ela é uma grande oportunidade de valorização do seu trabalho, de valorização de você como profissional, como um operador do direito. Então, aquele advogado, aquela advogada que atua com desenvoltura perante os tribunais superiores, ela dá, né, esse profissional, ele dá muita tranquilidade ao seu cliente, ele passa confiança para o cliente e ele realmente é um profissional mais valorizado por seus clientes. Até porque quem atua em tribunais, onde tem uma técnica que todo mundo sabe, que tem uma técnica específica, onde os recursos, né, a exigência quanto à elaboração e de preparação da causa para um tribunal superior, ela é muito forte, ela é muito técnica, eles sabem que não é qualquer advogado, que não é qualquer advogada que consegue atuar de uma forma adequada e de uma forma eficiente perante os tribunais superiores. Então, esses profissionais, que são raros no mercado, realmente são valorizados. Não é? E outra questão também muito importante que você tem que lembrar é que não é qualquer causa, né, que o cliente se dispõe a levar até o Tribunal Superior, porque isso custa dinheiro, né? E custa mais dinheiro, custa trabalho do advogado também, que também custa dinheiro. Então, são causas economicamente, geralmente economicamente, ou até por outras razões, às vezes, mas são causas que importam muito às partes. Não é? E isso você tem que ter em mente também, que não é qualquer causa que vai aos tribunais superiores. Não é uma causa de menor importância. Geralmente, o cliente vai se dar satisfeito com o resultado ali nas instâncias ordinárias. Ele não vai se dar o trabalho de custear o advogado, de custear mais custas do processo, sabendo às vezes que as chances não são tão grandes ali no Tribunal Superior, ele não vai pagar, né, ele não vai se arriscar por isso. Mas quando a causa realmente vale a pena, eles usam, né, eles estão dispostos a pagar, a usar todas as energias possíveis para tentar reverter aquela decisão que lhes foi desfavorável no processo nas instâncias extraordinárias. Então tenha sempre isso em mente. Você se valoriza, as tuas causas que você vai tocar até os tribunais superiores são causas mais importantes, são causas mais valiosas, tudo isso vai refletir na sua carreira. Então, não se preocupe, tá? Eu vejo advogados, até, não diria quase que praticamente recém-formados, jovens advogados, já atuando com desenvoltura perante os tribunais superiores, porque se interessaram pelo tema, estão correndo atrás, estão estudando, e outros colegas, né, que eu vejo na advocacia pública, né, com aquele trabalho do dia a dia, todo dia fazendo recurso, todo dia respondendo recurso, todo dia levando as causas aos tribunais superiores, e quem se interessa começa a também ter resultado, né, a ver os seus processos, os seus recursos subirem para os tribunais superiores, né, porque alguns alunos, né, com os quais eu sempre debato, alunos nossos aqui, dos nossos cursos,
que já mudaram a visão e começam a reconhecer nos seus processos as oportunidades de criar questões, de criar aberturas dentro dos seus processos para que os processos fiquem aptos a serem julgados pelos tribunais superiores, pelo STJ e pelo STF. Então, tudo isso, à medida que você vai vendo, você vira a página e começa a acreditar na sua atuação perante os tribunais superiores, começa a acreditar que, sabendo o que fazer, atuando de forma estratégica, estudando, reconhecendo a sua causa, o potencial da sua causa e o que é pertinente nela, o que tem dentro da sua causa de questões, de leis federais ou da Constituição, que podem ser realmente questões de direito, que estão dentro da sua causa e que devem ser analisadas pelos tribunais superiores, sabendo provocar nas instâncias ordinárias esse debate, você vai ter muita chance de ver os seus processos ali, julgados pelos tribunais superiores. Então, não se esqueça disso. Essa virada de página é muito, muito, muito importante. Então, você saber o que está fazendo dentro do processo, desde o início, qual o seu objetivo, e sabendo que, à medida que pegou o processo, você pensar, não, esse aqui eu tenho que deixar pronto para, no caso de eu precisar, levar ao STJ, levar ao STF. E aí, essa atuação estratégica é muito importante, tem que vir desde lá do começo. Essa atuação também, por outro lado, te dá muita segurança. Quando você já conhece, por exemplo, vamos pensar aqui, você tem uma causa e você já tem ali uma causa de direito, o teu direito material que você está discutindo, e você já sabe qual é o posicionamento, por exemplo, do STJ quanto à matéria ali, né? Se você já conhece toda a jurisprudência do STJ, sabe como pesquisar, encontrar, e já trazer esse argumento para dentro da sua causa, já é muito interessante também, porque você já vai mostrar o tribunal que vai julgar aquela causa, esse tribunal, na verdade, ele está, de certa forma, e principalmente no nosso direito atual, submetido às decisões dos tribunais superiores. Eles não têm mais tanta liberdade para julgar de forma contrária aos tribunais superiores. Não é? Ainda que possam julgar de forma contrária, na medida que você já conhece, consegue fazer esse desenho, né, no seu processo de que aquela decisão está em confronto, está confrontando uma decisão da STJ ou da STF, a subida de um eventual recurso vai ser muito mais fácil. Então, você também já tem que trazer essa jurisprudência para dentro do seu processo, para dentro do debate ali da sua causa, o quanto antes, se ela lhe for favorável, obviamente. Tá? Seguindo aqui no nosso roteiro, o que a gente tem mais que falar aqui? Isso é interessante. Aí você pode estar se perguntando, mas Mário, eu tenho uma dificuldade nessa atuação, de reconhecer essa técnica, de elaborar meus recursos, de saber o que fazer, o que não fazer, o que colocar dentro ou não colocar na petição, porque isso ninguém jamais me ensinou na minha faculdade. Ou até mesmo, se você é um advogado, uma advogada mais antigo, né, mais antiga, e tem até advogados que nos seguem, né, que já têm muitos anos de formados, e que quando formaram, por exemplo, nem o STJ existia. Né? O STJ é um tribunal que começou aí em 1988. Né? Então, o que a gente vê? Né? Que às vezes, essa ausência de preparo durante a faculdade ou durante a nossa preparação para a nossa carreira pode ser algo limitador da nossa atuação. Mas pensem comigo, quantos de vocês aqui hoje atuam, por exemplo, em determinada área, em determinado ramo do direito, cujo estudo na faculdade não foi suficiente para você. Quando você saiu da faculdade, você não sabia praticamente nada daquela matéria ali. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Pessoal, direito comercial, não é? Hoje o denominado direito empresarial. Na minha época, a gente chamava de direito comercial. Quem sabia
né? Quem saía da faculdade sabendo muito bem direito comercial, um direito tão complicado, né? Eu tive um ótimo professor na faculdade de direito comercial, estudei, eram 2 matérias, mas aqueles 2 semestres ali, é impossível eu aprender, eu sair com uma base muito consistente do direito comercial, né? Hoje, empresarial. Eu estudava, inclusive, direito falimentar junto, né? Que pô, só o direito falimentar já era uma matéria imensa. Então, o que, que acontece? Você vai, na hora que você sai da faculdade, a necessidade, as causas que vão aparecendo, você vai estudando, você vai correndo atrás. Você, às vezes, vai até se especializando. Não é? Então, essa área que eu falo aqui no canal, essa atuação perante os tribunais superiores, ela não é diferente, pessoal, ela não é diferente, tá? Então, você sempre lembre disso. Não importa que você não estudou na faculdade, você pode adquirir esse conhecimento agora, né? Ao longo da sua carreira, no seu dia a dia, pesquisando, estudando, seguindo nossos canais, né? Lendo alguma doutrina, olhando, vendo sempre a jurisprudência, o dia a dia. E aqui eu tento sempre, volta e meia eu trago aqui para as nossas lives, não é? Alguma jurisprudência, e eu mostro, eu tento traduzir para você, né? O que está significando cada termo ali, o que, que eles estão querendo passar para o advogado, por que, que eles estão falando daquele obstáculo, por que aquela forma de impugnar uma decisão não funciona, não é aceita pelo STJ ou pelo STF, não é? Por que, que aquele requisito de admissibilidade, que às vezes nem está tão claro para a gente, é exigido pela jurisprudência. Não é? O que a gente tem que sempre lembrar aqui é que os requisitos de admissibilidade, às vezes essa formalidade, não é? Que a gente vê e que a gente pensa tão injusto, mas a gente tem que lembrar que há 2 lados no processo. Não é? Às vezes, eu falo muito aqui, focando, né, em nós, advogados, em você, como o advogado do recorrente, como o recorrente, o que é muito mais difícil. Mas tudo isso que eu falo, visando o recorrente, ajuda também quando você está no lado do recorrido, porque você sabe cada obstáculo também que o seu ex-adverso teria que ter vencido e, eventualmente, não venceu. E você vai apontar isso na resposta do seu recurso. Então, isso é importante você ter também essa visão de que tem que conhecer a matéria, não importa o lado que você esteja, se como recorrente ou como recorrido. Porque também, mesmo na situação de recorrido, você não pode largar o processo para lá e achar que já venceu. Né? Porque há processos recursos que são providos, né? Não são poucos também. Então, você tem que tomar cuidado mesmo quando o processo sobe com você na posição como advogado do recorrido. Né? Então, isso que você tem que lembrar. Faculdade, eu não vi, não é fundamental. Né? Provavelmente pouquíssimas, eu não conheço faculdades que dão um estudo tão aprofundado, né, dessa atuação perante os tribunais superiores, até porque elas não têm tempo. Né? O programa é muito extenso, o tempo é curto, né, e os professores não vão ter tempo de trabalhar com você de uma forma didática, a prática, né, te passar a prática do dia a dia dos tribunais superiores, de tudo que você tem que saber, de tudo que você tem que fazer para o teu recurso ser admitido, né, nas instâncias superiores. Né, como elaborar uma petição. Ele pode até falar dos requisitos de admissibilidade, né, mas você entender realmente cada requisito, como funciona, quando fazer, é muito difícil. Né? Por isso que a gente está aqui no canal. Né? E, inclusive, quando tem os cursos, é o que a gente trabalha. A gente pega os alunos e treina, né? Mostra, tenta fazer assim, olha, está fazendo errado. Por que está fazendo errado? Porque é o que eu vejo no meu dia a dia, né? Como procurador, como advogado. São esses erros que a gente vê no dia a dia que aparecem aí na jurisprudência todos os dias, que você não pode cometer. Né? E tem que estar alerta para não cometer. E à medida que você começa a saber quais erros não cometer, né? Você vai se aproximando da perfeição. Né? E é isso aqui que a gente quer. Outra coisa interessante, né, e que muita gente acredita, né, na tal da influência que um advogado renomado pode ter, que um escritório grande pode
ter, né? E aí você tem que lembrar, a atuação dos tribunais superiores é técnica. Não importa se você é ou não é um advogado renomado ou uma advogada renomado, se está num escritório grande ou não. Tá? Ali, nos tribunais superiores, a quantidade de processos, de recursos que eles julgam, eles nem têm tempo de olhar isso. Tá? Eu, poucas vezes, quando era assessor, olhava o nome do advogado, eu lia a petição, até porque o nome do advogado vem lá embaixo, às vezes tem um rodapé lá em cima na página, mas ninguém dá muita, na verdade, ninguém dá muita bola para isso. O que você vai dar bola, o que você vai reconhecer ali, quando você está olhando o processo, se é uma petição bem escrita, se é uma petição bem elaborada, se é uma petição estruturada, e se os requisitos de admissibilidade foram ou não foram respeitados. Né? É nisso que a gente, quando eu era assessor, os meus colegas que são hoje, eu converso muito com eles, tem muitos amigos lá, assessores também, e eles me falam, né, o que eles vão atrás. São esses erros aí, pontuais, que os advogados insistem em cometer muitas vezes, né, erram, se descuidam, e aí dá essa chance, né, para que eles já exterminem o processo ali, o recurso logo no começo, e você não vá chegar ao julgamento do mérito do teu recurso. Tá? Mas isso aí é fundamental. E é isso que a gente fala aqui, né? Você evitando esses erros, tendo uma atuação com a técnica perfeita, estratégia, elaboração de petição, você vai ter o seu recurso conhecido, que é o nosso foco aqui do canal, é levar o teu recurso ao conhecimento, a vencer aquele juízo de admissibilidade. O mérito não dá para prometer, ele vai depender de uma série de fatores, se o teu recurso no final vai ou não vai ser provido. Eu não posso prometer para você que o teu recurso vai ser provido. O que eu posso prometer, como advogado, e que eu sempre falo para os meus clientes, olha, o que eu quero é levar o teu processo a julgamento, que ele seja julgado, que o recurso seja julgado. Mas se a gente vai ganhar ou perder o mérito, aí eu não posso, é zona de obscurantismo, não tenho como saber entrar na cabeça dos ministros para saber o que eles vão pensar. Claro, tem as possibilidades de vitória, de derrota, mas a gente nunca pode garantir que um recurso vai ser provido para ninguém. Não tem como, não dá para trabalhar assim. Nunca trabalhem assim, nunca prometam isso para os seus clientes. Tá? Isso não é legal de fazer. A gente deve prometer o quê? Que a gente vai trabalhar de uma forma adequada, né, para minimizar a possibilidade do recurso não ser conhecido. Né? Tentar sempre buscar o conhecimento e, claro, aí uma série de outros fatores vai vir, né, obviamente, o provimento do teu recurso ou não, vai depender de todos esses fatores. O provimento vai ser, né, com você, forma como você trabalhou a tua argumentação aí ao longo do processo, né, de como trabalhou essa questão federal, essa questão constitucional, como os teus argumentos, o quão fortes e convincentes eles são, né? Então, pense o seguinte, essa matéria, não é uma matéria extensa. Conhecer essa técnica de atuação dos tribunais superiores não é uma matéria tão extensa. Então, isso não pode ser impedimento à tua atuação. Não se assuste em pensar que, eu ainda não sei nada, eu sei muito pouco, não dá para eu trabalhar. Não dá. Comece a se informar, venha com a gente aqui. Estude, pode, veja alguns livros, às vezes a gente passa alguma bibliografia também, não é? Vá no ponto, sempre que for fazer um recurso, dê uma olhada, faça um checklist daquele recurso, quais são os requisitos de admissibilidade, se ele está preenchendo, para já saber, né, o que você tem, o que você não pode deixar de fazer. Tá? Vamos lá. O que você não pode, o que é errado, extremamente errado você pensar, né? É você pensar que isso não funciona para você, que a atuação dos tribunais superiores não é para você. Lembre-se, nós estamos numa época em que toda a advocacia está se reinventando. E a atuação dos tribunais superiores ela é crucial. É crucial, você não pode ficar de fora desse movimento. Hoje nós vivemos um movimento de democratização de toda a advocacia perante os tribunais superiores. E você não pode ficar de fora. A única coisa que você tem realmente que saber é essa técnica de atuação. Né? Conhecer essa jurisprudência, conhecer as súmulas, conhecer a estratégia que você tem que ter desde o começo, como atuar de uma estratégia correta, como, né, elaborar corretamente as petições, os recursos
que são dirigidos aos tribunais superiores, desde o recurso especial extraordinário até os recursos subsequentes, os agravos, agravos internos, embargos de divergência, embargos de declaração, seja lá o que for, né? Você tem que ter o domínio de toda essa técnica de elaboração. Isso é muito importante, é fundamental, porque os tribunais superiores eles são super exigentes quanto a isso aí. Tá? Então, lembre-se, esse terreno, né, essa advocacia nova que está surgindo aí para quem está, né, nessas cidades médias e de pequeno portes em torno aí do Brasil, é uma área maravilhosa, é um oceano azul, porque muito pouca gente se preocupava até agora com essa atuação pelos tribunais superiores, até pela condição, né, pelo obstáculo da barreira geográfica, que hoje não existe mais. Lembre-se, hoje a pandemia acelerou tudo isso aí, infelizmente veio a pandemia para acelerar isso, mas era um caminho sem volta, era um caminho que já estava acontecendo, e a pandemia acelerou. Então, hoje, o advogado ele pode praticar todos os atos, seja protocolo de uma petição, de um recurso, pagamento de custas, comprovação de tudo isso, desde disso aí, de protocolo de petição, até uma audiência com o ministro ou com uma ministra, pode ser feito tudo pela internet, tudo pelo seu computador, aí do seu escritório. Mas não importa aonde você está, você não precisa estar em Brasília, você não precisa ir a Brasília, não precisa ir a Brasília para fazer uma sustentação oral, não precisa ir a Brasília para ter uma audiência com o ministro. Hoje em dia tudo é feito aqui, ó, pelo computador, como eu estou fazendo com você, né? E isso provavelmente vai continuar depois da pandemia, ainda que se retornem algumas audiências e alguns julgamentos presenciais. Eu acredito que os tribunais vão permitir, até por comodidade, essa possibilidade de videoconferências, de sustentações orais gravadas e por videoconferências também. Então você tem que estar preparado, preparada para enfrentar isso aí, né? Para estar pronto realmente na hora que for chamado aí pelo seu processo, pelo seu cliente, a atuar nos tribunais superiores, você tem que estar realmente preparado, né, para atuar de uma forma, com excelência, né, como um expert, e não decepcionar o seu cliente. Né? Pode ter certeza que na hora que você atuar com a excelência que eu te digo, os bônus, né, o teu retorno vai vir em dobro, em triplo, vão vir novos clientes, vão vir colegas advogados, você vai ver a sua advocacia crescer muito. Vamos lá. Então, comece a preparar o seu melhor processo para que suba aos tribunais superiores. Pense já, comece a pensar em como você vai pré-questionar, como você vai reconhecer a questão federal ou constitucional que está ali no seu processo. Prepare ele para a subida aos tribunais superiores. Né? Você pode até me perguntar, mas Mário, eu não tenho processos ainda para levar aos tribunais superiores, isso não vai funcionar para mim. Sou um advogado solo, meu escritório ainda é pequeno, ainda não tenho muitos clientes. Então comece a se preparar e faça o seu networking. Fale com seus professores recentes, com os seus colegas, estude e comece a trabalhar junto com eles. Daqui a pouco você vai ver que eles mesmos, que não têm essa especialidade, podem começar a te procurar e te indicar, trazer processo para que vocês trabalhem em parcerias. E o que é mais legal disso aí? O mais legal disso aí é que você muitas vezes tem como clientes um colega, um advogado que te trouxe um processo, que te pediu a orientação para você tocar o processo dali em diante, para ajudar ele nessa empreitada em levar o processo dele para os tribunais superiores. Com o tempo, você vai mostrar para eles que quanto antes ele trouxer o processo para você, melhor vai ser para vocês, não é? Melhor serão os resultados. E você começa a montar parcerias com colegas advogados, olha que legal. E aí você vai criando aí, né, um polo, uma especialidade no teu escritório, não é? Na tua região, e vai começar a decolar aí também a sua advocacia. Então não se esqueça, tá? Não importa se você não aprendeu isso na faculdade. E se você não tiver prática, também não importa. Gente, sempre há um início, sempre tem um início. Não é? O que eu falo do início, da nossa primeira vez, quanto mais a gente se preparar, né? Quanto mais a gente estudar
para a nossa primeira vez, melhor vai ser, né? Maiores vão ser as chances de sucesso. O que a gente não pode realmente é se aventurar, né? E como aquele candidato no vestibular, aquele vestibulando que não estudou nada da matéria, achar que vai para a prova chutar tudo ali, né? Tentar a base da adivinhação e que vai passar na prova, não vai passar, não funciona assim. Aqui é da mesma maneira, não funciona desse jeito. Você tem que estar preparado, não importa se é a sua primeira vez, tá? Em relação a ter um nome conhecido, ter um nome conhecido não vai ajudar a ter o teu recurso conhecido, né, e julgado no mérito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que pode acontecer? À medida que você começa a trabalhar nessa área e começa a ficar reconhecido como alguém que sabe atuar nos tribunais superiores, aí sim você pode captar mais clientela, né? Ter renome ajuda a ter mais causas, né? Mais causas, mais dinheiro, mais trabalho também. Então você tem que estar preparado para os bônus e os ônus, né? Mas ter um nome conhecido não vai influir no conhecimento ou no não conhecimento, no recebimento do seu recurso, tá? Não se preocupa. E se você me disser, mas eu nunca precisei dessa atuação, por que eu vou precisar agora? Lembre-se, seus processos estão sempre em movimento, sempre tramitando. E o caminho normal deles, seja você recorrendo a outra parte, é que pelo menos um recurso seja dirigido ou ao STJ ou ao STF. E aí, você não vai estar preparado? Se você precisar recorrer, pior ainda. E se você for o recorrido, também é ruim. Você tem que saber o que está fazendo lá em cima, né? Tem que saber o que está fazendo no processo, quando o processo vai para os tribunais superiores. Então, você tem que estar preparado. Não adianta imaginar que isso está sob a sua vontade, que é uma decisão tua o processo não ir aos tribunais superiores. Não depende só de você. Então, você precisa, sim, estar preparado, né? Outra questão. Não estou habituado com os tribunais superiores. Tudo bem, gente, isso não é um problema. Claro, quando você vai advogar num tribunal diferente, você realmente fica um pouco inseguro, né, ou insegura, fica um pouco mais tenso, preocupado. Qual é o segredo aí? Se preparar, né? Se vai fazer algum recurso diferente, alguma coisa mais específica, dá uma olhada no regimento, dá uma olhada ali na jurisprudência sobre o tema que você está trabalhando, liga para o tribunal, se informa, tire suas dúvidas, vasculhe o site, que aí você vai adquirir a confiança nessa atuação. Isso não é um empecilho, não é um obstáculo intransponível, tá, pessoal? Quanto à barreira geográfica, eu não moro em Brasília, né? Não tenho como ir aos tribunais superiores pessoalmente. Como eu já falei, agora nós vivemos um momento de democratização quanto a isso aí. A barreira geográfica praticamente não existe mais. Você pode atuar de onde você estiver, desde que você conheça como funciona o tribunal, a estrutura, para que serve cada recurso, como fazer o teu processo subir realmente a técnica apurada ali, estratégia, elaboração dos recursos. É isso que importa, né? Não é a distância de Brasília. Eu vejo muita gente que atua muito bem sem frequentar os tribunais de Brasília, né? Mas sabe, conhece a matéria, conhece essa matéria específica, sabe o que tem que fazer no processo para que seus recursos subam. Então, isso aí é que é fundamental. Não é distância geográfica, tá bom? E aí, por fim, se você tem alguma dúvida de quando ou como praticar determinado ato, deixe sua dúvida aqui nos nossos canais, a gente compartilha, eu respondo para você, tá? Não se preocupe com isso, vá pontualmente se informando quando vai chegando o momento de praticar aquele ato, para que na hora você cada vez tenha menos dúvidas e tenha mais segurança, tá bom? Bom, como eu sempre digo aqui, né, nós discutimos as estratégias na sua jornada para se tornar um expert na atuação perante os tribunais superiores. Espero ter contribuído mais uma vez aí com vocês, com cada um de vocês que nos acompanha. Deixem suas dúvidas e aguardo vocês na próxima quinta-feira. A gente também vai subir um material gravado aqui,
tá? Vai sair o anúncio aí já já do tema, a gente põe aí nos canais, espero que agradem a todos vocês e também vocês sempre podem sugerir temas, trazer perguntas, dúvidas, porque o nosso canal é uma conversa entre colegas. Não se esqueçam, se gostaram, deixem seus likes aqui, compartilhem com seus colegas advogados e advogadas e estejam sempre conosco. Boa noite e voltem sempre. Aguardo vocês quinta-feira. Até lá.